O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando estava ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então encontrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Amados irmãos, a alegria de estar celebrando a Páscoa, essa alegria de um Deus que nos convidou a caminhar com Ele durante muito tempo e agora Ele nos chama a reconhecer os nossos pecados, como a primeira leitura. Todo aquele que professa que Jesus é o seu Salvador, ele é redimido dos pecados. Como que você consegue entender essa realidade tão maravilhosa e bonita na sua vida? Um Deus que se faz presente ao nosso meio porque nos ama, veio nos redimir dos nossos pecados porque também é uma realidade amorosa de um Deus que chega até nós. Nós vivemos com intensidade esses momentos, participamos de momentos da liturgia que fizeram com que cada um de nós olhasse a realidade desse Deus que nos ama e, como diz a primeira leitura, aquele ao qual você deve aceitar na sua vida. Todo aquele que aceita o Cristo como seu Senhor deve mudar de vida. Nós caminhamos com Ele durante essa semana, a qual chamamos de Semana Santa. Celebramos com Ele todos os momentos que a Igreja nos proporcionou para ontem você entender a realidade da sua vida com Ele e hoje você renascer com esse Deus para uma vida nova. Não só mais um dia de celebração, não só mais uma Páscoa, mas uma realidade definitiva de aceitar o Cristo em sua vida e mudar completamente. É uma realidade que Ele a todo tempo nos apresenta, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer juntos com Ele. Ele fala para nós: todo aquele que professa, que coloca em prática os meus mandamentos, eu e meu Pai
o acolheremos com alegria no final da vida. Mas aquele que não pratica o que eu ensinei, diz ele, eu não vou acolhê-lo também, muito menos o meu pai. E não adianta, não vai ter nem choro e nem ranger de dentes. Não adianta você dizer, Senhor, Senhor, eu vou dizer, não te conheço. Mas, Senhor, pratiquei tudo aquilo que tu me ensinou. Aí ele vai perguntar para você, a prática leva ao amor. O amor leva à perfeição. O quanto que você amou? Ele vai perguntar isso para nós, com certeza. Deus é amoroso? Claro que Ele não vai fazer isso conosco. Mas a nossa vergonha vai ser tão grande de olhar para esse Deus, que Ele está olhando para nós com um amor tão grande, que você vai entender que você não praticou nem a metade do que Ele te ensinou. E muito menos amou o teu próximo como deveria. Se Ele nos ensinou a amar, se Ele nos ensinou a cultivar a alegria de amar ao próximo e respeitar, por que ainda a gente não pratica isso? O que falta na realidade da nossa vida? Porque a própria liturgia fala para nós, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para morrer por nós. E qual é a dificuldade que nós temos de amar e perdoar? De praticar o que Ele nos ensina. A realidade sua de estar celebrando esse momento exige uma resposta definitiva sua com o teu Salvador. Se você quer segui-lo ou não. Se você quer ter uma vida nova com Ele ou não. Renascer na Páscoa com Cristo é você apresentar para o mundo lá fora o Cristo que habita em você. Senão não adianta. Tudo que nós fizemos foi só teatro. Tudo que nós fizemos foi só apenas ouvir leituras que nos ensinam a amar de fato. Mas a prática leva à perfeição. E o único que era perfeito, nós gritamos, crucifica-o! Crucifica-o! Porque ele nos incomodou demais. Ele incomodou tanto aqueles que estavam dentro do templo que eles tramavam para matá-lo. Ele incomodou tanto aquele povo com a sua palavra, com o seu gesto e ação, que todos queriam que ele fosse crucificado. Mas vale um morrer por todos. Não é assim? Nós lemos? Agora, o que te faz pensar a sua vida com esse Deus que te ama e que morreu na cruz por você? Qual é essa realidade que te aproxima dele de tal modo que você não consegue amar o teu filho, amar a tua esposa, amar o teu irmão, amar a tua mãe, amar a sua sogra, amar seus amigos, ao ponto de você entregar a sua vida por eles? A única pessoa que entrega a vida por alguém é uma mãe quando ama seu filho. Ela dá a vida pelo filho, que é tão ingrato que às vezes não consegue nem retribuir esse amor de mãe. Mas é uma realidade presente para nós. A única que dá a vida por alguém é a mãe. Nós amamos de fato aos outros. Temos essa realidade de amar, mas a mãe, o filho pode ser o que for, mas ela vai dizer o quê? É meu filho, eu posso falar mal dele, você não. Não é assim que funciona? Porque a gente ama. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto nós, às vezes, somos falhos nessa realidade com Ele. Mas Ele, como um pai e uma mãe, Ele não vai te cobrar. Ele vai apenas te apresentar o amor. Só isso na sua vida. A primeira leitura traz claro quem Ele é para nós. É uma realidade que você deve buscar dentro de si e ver se realmente você coloca em prática o que Ele te ensina. Vê a tua realidade de vida com os seus amigos, tua esposa, tua família. E se perguntar se realmente você pratica de fato esse amor que Ele tanto nos ensinou e pediu para que praticássemos. Não adianta nós estarmos vivendo uma realidade que não se pratica. Não adianta você pensar que a tua realidade com Ele não é amorosa. Olha o Evangelho. Quando eu amo o meu irmão e eu percebo
porque ele tem uma dor dentro dele, tem uma ferida dentro dele, ao qual eu tenho que deixar ele entrar primeiro no sepulcro para ver que o Senhor ressuscitou, porque ele o negou 3 vezes. E João, o discípulo amado, percebe que ele não precisa entrar, porque ele ama o irmão, o próximo, porque ele entendeu a dor de Pedro, porque ele percebeu que ele deveria entrar primeiro, para ele perceber que o Senhor voltou. Isso, de fato, é amor. Isso, de fato, é olhar para aquele que tem uma ferida dentro de si e ali entender que ele precisa se reconciliar com Deus, consigo mesmo e com o que ele fez. Mais à frente, além de se reconciliar, Jesus vai falar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí a fala mais doce de Jesus ainda: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Nós somos Pedro. Por mais que amamos o Senhor, por mais que entendemos essa realidade de Páscoa em nossa vida, nós o negamos todos os dias. Quando eu não consigo perdoar meu irmão, quando eu não consigo amar meu irmão, quando eu não consigo olhar com ele com um olhar de misericórdia, eu estou negando o Cristo inteiramente em minha vida. A tua realidade com ele tem que ser como a realidade da tua vida, com a tua família, com os teus amigos, no teu trabalho e no teu dia a dia. Não adianta ser cristão bondoso só dentro da igreja, tem que ser fora. Porque quem está lá fora vai conhecer o Cristo como? A partir de mim, que represento ele. Nós esquecemos palavras tão simples: muito obrigado, bom dia, por favor, desculpa. São palavras simples que fugiram do nosso vocabulário. Nós não agradecemos mais ninguém. Aposto que a gente não dá nem bom dia para os outros mais. A gente passa pelos outros na rua, tenho certeza que a gente nem bom dia fala mais. Parece que isso não tem mais importância em nossa vida. A gentileza está faltando em nosso meio. Se eu não procuro trabalhar isso dentro de mim, a gente vai ver essas doideiras que acontecem no mundo. As pessoas que não têm a capacidade de amar ao próximo, tiram a vida do outro como se fosse uma vela. Pagou? Tá ótimo, acabou. E é o que nós estamos vendo. Garanto que você se pergunte: o que está acontecendo com o mundo? Não é o mundo. O que está acontecendo com o coração dos homens que perderam totalmente o respeito pelo próximo e principalmente por Deus. Nós estamos vivendo uma época em que nós não somos exemplos para quem está lá fora, infelizmente. A nossa realidade de cristão é no nosso momentinho aqui da nossa zona de conforto. Saiu daqui, nós não conseguimos ser gentis com ninguém. Nossa, Frei, mas caramba, você está tão pessimista, né? Falando assim. Está negativo, o que foi que houve? Não, é a realidade do nosso coração. Deus nos ama. Se nós amássemos como deveríamos, eu vou dizer, como eu disse a primeira vez, jamais eu colocaria o meu pai e minha mãe numa casa de, como é que fala? Casa de acolhimento, para não dizer asilo, né? Repouso, para não falar asilo, porque fica feio, né? A gente fala bonitinho, vamos colocar numa casa de repouso. Porque eu já fiz a minha família e minha mãe e meu pai agora é um peso para mim. Eu não posso cuidar. Claro, aqueles que têm a enfermidade, o filho tem que trazer alguém para cuidar, sim. Ele não sabe. Mas aquele que coloca o seu pai e sua mãe num asilo porque já formou sua família e eles atrapalham, é abandono de incapaz. E tem multa para isso. E é muito alto. Entende essa relação amorosa, então? Como é que a gente pode falar que nós amamos se nós não agimos
com amor e caridade com o próximo. Como eu posso dizer que eu amo se eu não consigo olhar para minha esposa e olhar para meu esposo e ver na face dele que ele precisa de um abraço, de um afago, de um carinho, que ele precisa encostar a cabeça no ombro e falar assim: tá tudo bem, vai dar certo, os problemas vão passar. Não. Quando o casal começa a conversar sobre os problemas, cada um tem os seus, mas ninguém senta e fala: como vamos resolver isso juntos? Como vamos trabalhar isso juntos? Como podemos, em família, apresentar aos nossos filhos que nós nos amamos? Porque a tua expressão com a sua esposa e seu esposo diante do teu filho, ele vai crescer da forma como ele é criado com vocês. É simples assim. Se seu filho for mal educado, preste atenção como você age dentro da sua casa com o seu esposo e a sua esposa. Não tem aquelas crianças que quando a gente passa da vontade de dar um cascudo? A gente fala, mas por que a mãe não chama atenção? A gente não se incomoda porque se torna uma coisa tão chata, né? Porque aí você olha para o pai e para a mãe. É o espelho, a criança. É da mesma forma. Então, meus irmãos, a educação, tanto religiosa como pessoal, ela parte da casa primeiro. Ele só vai conhecer uma realidade de fé se você ensina. Ele só vai conhecer Deus se você ensina através do seu exemplo. Se você não dá, a criança não aprende. Não adianta. Se eu falo que tanto amo esse Deus que morreu por mim na cruz, e que através dessa realidade amorosa, Ele me faz conhecer o meu próprio coração e saber que eu tenho que praticar o que Ele me ensina, a primeira leitura diz bem claro: Ele é aquele que dá a remissão dos pecados. Morreu por nós justamente para isso. Segunda leitura. E se você professa esse Deus em sua vida, esse Deus que te ensinou tudo, como se Paulo dissesse, não tem mistério de você trabalhar isso. E o Evangelho, quando o discípulo percebe e ele vê que o pano da cabeça está dobrado numa parte diferente do outro, ele percebe que o seu Senhor vai voltar. Como na cultura do povo. O Senhor está à mesa para o seu servo perceber que ele ainda vai voltar para terminar a sua refeição com a pessoa ou com sua família, ele dobra o pano e coloca na ponta da mesa para o seu servo olhar e dizer: o Senhor ainda vai voltar para terminar a refeição. Então deixamos tudo do jeito que está. Por isso Pedro entendeu, ele vai voltar, como ele prometeu. Ele vai voltar como ele prometeu. E nos ensinar e nos exortar para colocarmos em prática o que ele nos ensina. Amados, a Páscoa, ela só é verdadeira na sua vida quando você renasce com ele, de fato, na verdade da tua vida. Senão vai ser só mais um domingo, porque vocês bem sabem que todo domingo do tempo comum é uma Páscoa que nós celebramos. Só que hoje é a Páscoa que nós falamos, que é aquele momento da igreja em que todos celebram a alegria da Páscoa, porque nós estamos vivendo o tempo propício para isso. Vivemos a realidade de um Deus que morre na cruz e ressuscita porque nos ama. Se você não pratica, só tem uma coisa para falar. Santo Agostinho disse para nós: Deus, quando você morrer, Ele vai chamar você e vai olhar com um olhar tão misericordioso que você vai estar com tanta vergonha que você não vai olhar para Ele, você vai olhar para o chão, como aconteceu com os soldados. Quem vocês procuram? Jesus Cristo, sou eu. E a leitura diz o que? Caem de rosto no chão. Sou eu, diz ele. Se você não ama,
Você não vai conseguir olhar no Cristo. Diz Santo Agostinho. Quem ama o seu irmão de fato, vai vê-lo por inteiro. Quem o amou mais ou menos, vai ver ele muito de longe. Quem amou quase pela metade, vai ver o pé dele. Quem não amou, vai estar olhando para o chão, porque vai ter vergonha dele e de si próprio. Ame, perdoe, cultive esse amor que você tem pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, e depois que for embora, não adianta chorar mais. Você tem que amar enquanto está do teu lado. Depois que for, não adianta chorar. Você tem que amar enquanto está do teu lado. É tão difícil, por exemplo, vou fazer uma brincadeira. Quando eu era moleque, eu tinha vergonha de ir para a escola com a minha mãe. Eu falava assim, mãe, eu vou ali pro meu amiguinho e deixava no canto e saia correndo sozinho. E ela percebeu. Ela falou, você tem vergonha de andar com a sua mãe? Eu falei, não, é porque a gente foi na venda, comprar um negócio ali. Você tem vergonha de andar com a sua mãe? Eu falei, não, mas não tenho vergonha não. Aí no outro dia, ela deixou ir sozinha. Quando ela chegou na escola, ela pegou na mão e falou, gente, eu sou a mãe do cuticute aqui, viu? Pegou na minha bochecha, falou, eu sou a mãe desse fofinho cuticute aqui. Meu apelido na escola foi isso até eu sair. Aí ela falou, nunca mais você vai ter vergonha da sua mãe. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem isso, né? A gente é pequeno, tem vergonha de andar com a mãe. Pelo menos na minha época era assim. A gente queria ser adulto, né? Queria andar sozinho. Mas o jovem geralmente tem esse momento de vergonha dos pais. Não tem que ter vergonha dos pais. Você tem que trazer eles e dizer, meu pai e minha mãe. Eu garanto que hoje, tanto a esposa como o esposo saíram de casa e nem falaram, ô meu amor, me dá um abraço, vamos para a missa hoje, faz um carinho aqui, me dá um abraço. Vamos para a missa! Bora. Mas eu quero convidar vocês para cantar, viu? Toda. Essa canção que, na verdade, eu canto e gosto porque minha mãe cantava essa música, todos os dias. Ela cantava lavando roupa, limpando casa, e eu cantava, por favor. Quero ouvir vocês também cantando comigo essa canção. Céu, lindo céu, é um lugar onde eu quero viver. Sempre céu, lindo céu, é um lugar que meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, de bons anjos, eu cantarei, adorando a Senhor.